Então, muito bem, pessoal, bom dia. A gente está aqui em nossa aula, segunda aula do nosso curso, né, de preparação para a FGV, agora com a banca já definida, com o edital para sair esse mês. E vamos reforçar o conteúdo que a gente começou ontem, que foram as classes nominais. Lembrar que na FGV o conteúdo que mais cai é o conteúdo de interpretação textual. Então, a guisa de exemplo aqui, eu trouxe questões de uma mesma prova, IFAM 2025, que a gente deu uma olhada ontem, né? Questão 4, 7, 9 e 10 da mesma banca. A gente vê que há 4 questões, então 5 questões da banca não precisa de um esforço gramatical muito grande para resolver. Basta ter um conhecimento prévio e mais aplicado da gramática, né? E também dominar um pouco a interpretação textual. Estudando, lendo, fazendo leituras, cursando uma faculdade ajuda a gente a resolver questões de concurso público, porque nos mantém ativos em um processo de leitura, de estudo, de atenção, que é próprio para os concursos públicos, né? Aqui a quarta questão dessa prova recente do IFAM, em 2025, trouxe: assinale a opção em que a transformação de uma frase verbal em uma nominalização foi feita de forma adequada. Então, ontem a gente estudou a classe nominal, que é a classe dos substantivos, e o que entorna o substantivo, né, o nome. Então, quem acompanha o substantivo? O artigo, ou os as, uma, uns, umas, e o adjetivo. O adjetivo, ele vai qualificar, né? Então, grande, pequeno, amarelo, preto. O numeral vai quantificar 1, 2, 3, 4, né? 4 carros, por exemplo. Carros é o substantivo 4. O quantificador desses carros, né? Então, ele quer o quê? Que eu pegue um verbo e passe ele para um nome. Ou seja, transforme ele em um substantivo. E isso pode ser feito de forma adequada ou inadequada. Aqui, consertou-se o carro dele. Ele fez uma nominalização ou conserto do carro dele. O diretor recusou o aumento. B. A recusa do aumento pelo diretor. Então, o diretor recusou a recusa. Consertou-se o carro dele, o conserto do carro dele. Venderam o vinho rapidamente. C. E a venda rápida do vinho. Venderam para a venda. Melhoramos a qualidade do tecido. Aqui, né? Melhoramos a qualidade do tecido. E foi melhorada a qualidade do tecido. Os automóveis colidiram na esquina e a colisão dos automóveis na esquina. Então aqui a gente vê tentativas de nominalizar um verbo, de trazer aí uma forma nominal, ou seja, um substantivo. Em 4 alternativas isso foi feito de forma mais adequada, e uma delas não. Uma delas ele falhou no processo de tentar nominalizar o verbo. Aí como eu faço para descobrir qual que ele falhou, professor? Quando a gente estudar os verbos vai ficar ainda mais claro, só que com o conhecimento de ontem a gente já conseguiria marcar a alternativa correta aqui. Por quê? Porque a gente sabe o que é um substantivo agora. Substantivo é o nome que eu dou às coisas. A natureza do substantivo é nomear. É dar um nome a um acontecimento, a uma pessoa, a um sentimento, a um local. E aqui eu tenho: consertou-se o carro dele na A. E foi substituído por o conserto do carro dele. Concerto com S. Porque concerto com C é o concerto musical, né? Então tá, o concerto com S está escrito corretamente. É um substantivo? É o nome que eu dou a alguma coisa? Sim, o conserto é o nome que eu dou a um processo de consertar, de arrumar, de voltar à forma original. Conserto. Beleza. O é um artigo? É um artigo. É um artigo. Conserto, então, necessariamente é um substantivo. E eu tenho aqui, então, uma relação clara de substantivação, de nominalização do verbo consertar. Então, está feito de forma correta essa A. O diretor recusou o aumento, na B aqui. A recusa do aumento. Olha,
O diretor recusou. O verbo recusou foi substituído por a recusa. A é um artigo? Sim. O a, os as. Uma, uns, umas. Se o a é um artigo, recusa é o quê? Substantivo. A recusa. A recusa é substantivo. É o nome que eu dou a algo que foi recusado. A recusa do e-mail, por exemplo. Eu não estou falando de uma ação. Estou falando de algo que aconteceu. Recusa. É o nome que eu dou a um fenômeno do mundo. Assim como fala a chuva. Sim, tem a ação de chover, beleza, chover é a ação. Agora a chuva é o nome que eu dou àquele fenômeno. Assim como a recusa, que é o nome que eu dou a esse fenômeno de ser recusado a algo. Beleza, então aqui agora foi feito de forma adequada essa nominalização. Ele quer uma forma... Aqui não foi feito de forma adequada, né? Que ele fez que ele colocou incorreto, hein, pessoal? A transformação de uma frase verbal em uma nominação foi feita de forma adequada. É inadequada aqui, hein? Eu conferi o gabarito já dessa questão. Agora que eu fui ver que ele escreveu uma coisa e solicitou outra. Eu acho que essa questão vai ser inclusive anulada, hein? Ó, a gente está procurando a inadequada, tá, pessoal? A maioria aqui estão adequadas e ele está buscando a inadequada. Isso é interessante porque a FGV é às vezes nesse sentido. É bom ficar aqui, é sempre bom fazer a leitura, né? E aqui ele está buscando a inadequada. Todas aqui vão estar nominalizadas e uma foi inadequada. Foi feita de forma inadequada. E aqui ele colocou errado no enunciado. Venderam o vinho rapidamente. A venda rápida do vinho. Ó, venderam o vinho, a venda. Aqui também, nominalização. Melhoramos a qualidade do tecido. Foi melhorar a qualidade do tecido. Opa! Tem algum substantivo aqui? Ó, a qualidade é substantivo, beleza. A qualidade do tecido é substantivo. Só que o verbo aqui é melhoramos. Ele mudou para foi melhorada. Foi melhorada. É algum substantivo aqui? Tem um artigo o, a, os, as, uma, uns, umas? Não. Aqui não tem um artigo e não temos substantivo. Foi melhorada aqui é ser mais particípio. Formando o quê? Formando a voz passiva que a gente fala, né? Uma locução verbal aqui, locução verbal, de ser mais particípio. E aí, os automóveis colidiram. A colisão dos automóveis. Novamente, colisão é o nome que eu dou a um fenômeno do mundo. Dois automóveis se colidiram, eu falo que houve o quê? Uma colisão. Aqui eu tenho um indício de que tem o artigo a e o substantivo colisão, a colisão, mostrando para mim que então é um processo de nominalização, de substantivação do que é um substantivo. A colisão, a venda, a recusa, o conserto. A única alternativa que não segue esse padrão é a alternativa G, que é o nosso gabarito lá na oficial. Melhoramos a qualidade do tecido. E foi melhorar a qualidade do tecido. Porque ele mudou de um verbo para um outro processo verbal. Melhoramos aqui. Está na voz ativa. Nós melhoramos. E foi melhorada. Está aqui na voz passiva. Então eu mantive uma estruturação verbal. Verbo passou para ser verbo. E eu não nominalizei, né? Não trouxe uma nominalização. Então, o que aconteceu aqui nessa questão que é interessante a gente analisar? Ela solicitou que a gente analisasse a forma adequada. Houve mais de uma forma adequada de nominalização aqui. E uma que estava saindo do padrão. Muitas vezes, a FGV se confunde. Como assim? Muitas vezes ela cobra a adequada ou cobra inadequada. A maioria das vezes, na verdade, ela vai cobrar a inadequada. É um padrão dela de cobrança. E pode ser que em alguns momentos ela se confunda. Está pedindo adequada e acaba escrevendo inadequada. Ela vai ter que, provavelmente,
fazer o cancelamento dessa alternativa, essa questão aqui. Mas é bom a gente sempre ter em mente isso, né? Buscar a mais correta, a que está mais explícita dentre outras. Por quê? Porque a gente vai resolver uma questão daqui a pouco de linguagem figurada, né? Linguagem figurada e linguagem denotativa, ou o texto figurativo e o texto denotativo, ou conotativo e denotativo. E entre elas a gente vai pensar, olha, a maioria que está aparecendo que é uma metáfora, que é uma linguagem figurativa, a gente vai na mais adequada. Ou então a maioria que está aparecendo denotativa, a gente vai na mais lógica, para a gente não errar questões em prova. Então essa aqui foi a questão de número 4 dessa prova. A questão de número 7 a gente pode também acessar de forma mais facilitada. Assinale a opção que apresenta um segmento textual sem traços de subjetividade. Ou seja, ele quer objetividade. Como a gente falou ontem, temos substantivos que são mais abstratos e substantivos que são concretos. Os substantivos concretos têm aquela dependência autônoma, eles são mais lógicos, enquanto os substantivos abstratos, eles têm uma dependência, né? Eles dependem de algo que faça eles existir. É uma ideia que, para se manifestar, precisa que alguém a execute. Então, conceitos, sentimentos, ações. O nome que eu dou às ações no mundo, a colisão, por exemplo, é abstrato. Por quê? Porque para ela existir eu preciso que um carro coliga com o outro, que as pessoas coligam, né? O amor, para ele existir, ele não está andando por aí. Eu preciso que alguém manifeste a brincadeira, por exemplo. É diferente do brinquedo, como a gente falou ontem. O brinquedo é algo concreto. A brincadeira é abstrata. E ele quer o que aqui? Trazer alternativas que não tenham traços de subjetividade. E o que é subjetividade? Subjetividade vem de sujeito, de expressão do sujeito, de expressão de uma pessoa. Expressões de traços pessoais, subjetivos, né? Aí quem é a alternativa A? Pena que os comerciantes não se deram conta da situação. Alternativa B. Sua performance foi certamente excepcional. C. Segundo minha opinião, esse médico é um charlatão. D. Você não passa de um artista medíocre. E E. Nem todos sabem o que fazer na hora das provas. Então aqui eu tenho várias alternativas, A, B, C, D e E. E ele quer a alternativa que não apresente traços de subjetividade. A Erika trouxe aqui já a E como uma alternativa possível. E sim, a E, nem todos sabem o que fazer na hora das provas. Professor, mas nem todos é subjetivo. Não aparece aqui o meu eu. Aparece uma análise que eu faço do mundo, nem todos sabem o que fazer na hora das provas, que é uma tese, que é um ponto de vista, mas sem apresentar a minha subjetividade. Isso pode ser considerado como uma verdade universal, por exemplo, uma tese, né, que eu estou apresentando aqui, que eu vou discutir mais aprofundadamente, só que aqui não traz um traço de subjetividade. Agora, você não passa de um artista medíocre. Quando eu falo você, já traz um traço de subjetividade. Por quê? Para falar você, existe por trás uma pessoa. Existe por trás a primeira pessoa com quem está falando com o interlocutor. Com essa segunda pessoa, com você. Então, se eu falo você, já demarca que tem um interlocutor de primeira pessoa. Olha só que interessante. Já traz um traço subjetivo aqui. Uma pessoa, um sujeito. Você, ao falar você, já indica que existe um eu conversando. Segundo minha opinião, aqui, esse pronome pessoal, esse pronome possessivo, minha. A minha opinião já demarca que existe uma primeira pessoa, o eu, minha opinião. Então já tem um traço subjetivo. Sua performance foi certamente excepcional, Gabi. Também, ao falar sua performance, já demarca essa opinião está sendo veiculada pela primeira pessoa, pelo eu. Eu estou falando que sua opinião
foi certamente excepcional. Pena que os comerciantes não se deram conta da situação. Ao falar pena, já traz um traço de subjetividade. Pena que isso aconteceu. Já traz uma opinião pessoal minha. Ao falar pena, coitado, já traz um grau de sentimento do enunciador, né? Já remarca o posicionamento do enunciador, a pessoa que está falando. Então já traz uma subjetividade aqui. A única que está objetiva é nem todos sabem o que fazer na hora das provas. 9 da mesma prova e fã, mostrando aí que de gás que a gente poderia acertar a maioria na nossa prova da SEDUC, porque não vai cobrar necessariamente só pontos pesados e a gramática. Vai cair pontos pesados e a gramática? Vai. Mas com uma correta interpretação, a maioria a gente resolve. As frases a seguir mostram um termo sublinhado que foi substituído por outro termo de valor pejorativo. Então aqui é a semântica. Sim, Gabriel. Aqui é a semântica do substantivo, né? O valor que a gente dá ao substantivo. O sentido que a gente dá ao substantivo, que é o valor pejorativo, né? A exceção de uma. Então, todas foram pejorativas, a exceção de uma. Assinalem. A casa dele ficava à beira do lago. Aí substitui casa por barraco. B. O seu nome tinha um som estrangeiro. Substitui nome por apelido. C. A comida da pensão não era boa. Substitui comida por gororoba. D. Seu trabalho de graduação mostrava falhas. Substitui falhas por bobagens. E o quintal da casa tinha um cheiro intenso. Substitui cheiro intenso por fedor. Então essas substituições propostas, a maioria vai ter um valor pejorativo, socialmente falando, e uma delas, não, a exceção de uma. Então a missão nossa aqui é encontrar qual dessas não é pejorativa, porque a maioria está sendo pejorativa. B, vamos lá. Falhas e bobagens em nome e apelido. Essa aqui vai ser polêmica. Então a gente cai entre a B e a D, realmente. Eu concordo com vocês. De início eu olhei para as duas, pode ser que entre a B e a D seja a alternativa correta. Então, casa e barraco é explicitamente uma substituição pejorativa. Falar que você mora num barraco é pejorativo. A comida, falar que a pessoa fez uma gororoba, também é pejorativo. Um cheiro intenso, você está emanando um cheiro intenso. Um fedor, você está fedendo. Aí, fedor aqui é pejorativo. Agora, o seu nome tinha um som estrangeiro, seu apelido. E seu trabalho de graduação mostrava falhas, mostrava bobagens. Bom, pensa o seguinte, que você está fazendo seu TCC lá e a banca fala, seu trabalho está apresentando falhas. Beleza. Eu não vou me sentir atacado por conta disso. Ok, falhas, todo mundo comete falhas. Agora o seu trabalho está falando bobagens, você está cometendo bobagens. Pode ser que bobagens não seja bem aceito pelo aluno, né, pelo graduando, ao falar, você quer escrever bobagens. Você quer escrever uma falha aqui, uma análise falha, tudo bem. Eu aceito. Agora, bobagens, eu ia sentir atacado pela banca, não ia? Provavelmente porque bobagens é pejorativo. Bom dia, professor. Sim. E o apelido, o nome e apelido, seu nome, sim, muitas línguas são sinônimos. Nome e apelido o apelido do espanhol é o nome. Seu nome é o apelido, né? Apelido é o nome que eu dou à pessoa. Para você, mais um apelido no brasileiro não é um pejorativo? Não. O apelido é o nome que eu dou à pessoa. Apelido, seu apelido. Pode ser que
A Juliana, o apelido seja Ju, o nome Ju, o seu nome tinha um som estrangeiro, o seu apelido tinha um nome estrangeiro. Não necessariamente apelido é pejorativo, não. Apelido é um nome que eu gosto de pessoas. Apeligar é dar um nome, não necessariamente é pejorativo isso, né? Substituir aqui nome por apelido não se torna pejorativo. Maria Lúcia, Malu, por exemplo, não é pejorativo, né? Apelido esse nome. Então, a B é a exceção aqui. A B é a troca aqui de nome por apelido, substituir o seu nome pelo seu apelido, não faz, não tem um grau aqui de pejorativo, né? Não, seu nome tinha um som estrangeiro, seu apelido tinha um som estrangeiro. Essa substituição aqui não é pejorativa, né? Diferente das outras substituições. Casa por barraco, comida por gororoba, falha por bobagens, cheiro por fedor, que são colocações mais pesadas. Agora, o nome para apelido não acontece esse grau pejorativo. Mas realmente, essa entre a B e a G, vocês poderiam ficar entre essas duas mesmo no começo, no início. Ficar entre as duas cercas já é um avanço muito grande. Digamos assim, entre duas e uma que elas ficam cerca, é o processo natural do nosso estudo. Ficar entre duas meio ainda indeciso, né? Sim? Então, nesse caso aí, qual é o meu nome? Meu nome é Dulcinete, né? E eu falo Dulce para ficar mais fácil de ficar, né, no dia a dia. Sim. E Dulce não deixa de ser um nome também. É o nome, seu nome, eu chamo você de Dulce. Isso. Então, Domingas, Mingas, né? Não é pejorativo isso, né? Falar nome e apelido aqui. Nesse contexto, o seu nome tinha um som estrangeiro, o seu apelido tinha um som estrangeiro. Não é aqui pejorativo esse contexto. Professora B, qual que é mesmo? O seu nome tinha um som estrangeiro. Substitui nome por apelido. O seu apelido tinha um som estrangeiro. E a letra B? Aqui, seu trabalho de graduação mostrava falhas. Aí substitui falhas por bobagens. Seu trabalho de graduação mostrava bobagens. Aí bobagens é pejorativo. Apesar de, no início ele falar, se alguém falasse bobagens para mim, eu não ia sentir atacado. Mas mesmo assim, bobagens, esse contexto é pejorativo. Apesar de a gente ser pessoas fortificadas, né, moralmente, não ia sentir atacado por isso, né, por receber assim, bobagens, mas não deixa de ser pejorativo. E ganha a mesma prova, interessante, olha só. IFAM trazendo aí 4 questões acessíveis. Não são sinônimos, Érica. É uma substituição que eu faço, não é sinonímica. E essa substituição não acarreta em um sentido pejorativo. Assim como as outras também não são sinônimos. Cada um tem seu valor. A casa tem seu valor, o barraco tem seu valor. Eu não posso substituir um pelo outro como sinônimos. Ao substituir casa por barraco, eu estou trazendo um valor, né, a mais para a minha palavra, atribuindo um sentido a mais social à casa, né? Casa e barraco são sentidos distintos que não podem ser substituídos em forma sinonímica, né? Comida e gororoba também não. Comida e alimento. Aí sim, eu posso substituir comida por alimento. A comida estava gostosa, o alimento foi feito com muito carinho. Beleza. Então, comida e alimento são sinônimos. Agora, comida e gororoba não são sinônimos. Falhas e bobagens não são sinônimos. Cheiro e fedor não são sinônimos. Agora, cheiro e odor, sim. Odor, cheiro. Casa, habitat, habitação, moradia, comida e alimento, falhas e erros. Aí sim, você está cometendo erros na sua escrita, beleza? Erros, tem algumas falhas na sua escrita, beleza? Tem algumas bobagens, aí não. Aí está mostrando aqui o valor que eu escrevi
Não tem tanto valor assim. 10. Assinale a opção que apresenta a frase em que o termo sublinhado mostra valor figurativo, figurado, não lógico. Ou seja, a maioria aqui vai estar lógico, denotativo, e ele quer a frase que o termo sublinhado mostra valor figurado. Aí eu tenho A. Está morto. Sublinhado aqui morto. Está morto. Podemos elogiá-lo à vontade. Na B, está sublinhado vodka. É melhor morrer de vodka do que de tédio. C. O roubo. O suicídio é um roubo ao gênero humano. D. Moço. Quem não fica velho, morre moço. E E. Está sublinhado arte. Séria é a vida, alegre é a arte. Então aqui eu tenho arte sublinhada, por exemplo. Será que a arte aqui está no sentido figurativo ou sentido denotativo? A vida é séria. Séria é a vida. A arte é alegre. Professora, a arte não é alegre? Aqui eu tenho um valor figurativo. Vou marcar aí. Calma. Alegre é aqui o figurativo. O sentido figurado. Conotativo. Por quê? Quem pode ser alegre? Pessoas, animais. Agora a arte não é alegre. Sim, mas o que está sublinhado não é a arte. O que está sublinhado não é o alegre aqui. Se tivesse sublinhado alegre, tudo bem, a gente poderia marcar a letra E aqui. A arte está sendo sublinhada. E a arte está no seu sentido próprio. A arte está no seu sentido próprio. Agora, o termo que eu estou usando para caracterizar a arte alegre é figurativo. Então, a E está correta. A E aqui, a arte é denotativo. Beleza. Eu quero um termo sublinhar que esteja no seu valor figurativo. Então, tomar cuidado com isso aí. Eu não estou falando que o sentido geral da frase, ele todo é figurado. Não, a maioria aqui vai ser figurado. Figurativo, né? A maioria das frases aqui vai estar com uma metáfora. Ele quer o termo sublinhado. Se o termo está sendo usado no sentido próprio, aqui a arte é no sentido próprio mesmo que a palavra. Então é denotativo, não é meu gabarito. Aí a G, tá? Quem não fica velho, morre moço. Moço, será que está no seu sentido figurativo ou denotativo? Se tiver denotativo, a gente não marca. Se tiver figurativo, a gente marca G. C. O suicídio é um roubo ao gênero humano. Será que roubo aqui está figurado ou está denotativo? Se tiver figurativo, a gente marca C. Se tiver denotativo, a gente não marca. B. É melhor morrer de vodka do que de tédio. Será que vodka aqui está no sentido figurativo ou é o seu sentido denotativo? Se for figurativo, a gente marca B. Se for denotativo, a gente não marca ainda. E A. Está morto. Podemos elogiá-lo à vontade. Será que morto está aqui figurado ou é sentido denotativo? A gente tem que marcar o sentido figurativo. Deixa eu ver como é que está aqui nos chats. Estamos entre a B e a C. E eu digo que vai ser a B ou a C. Novamente, vocês estão entre duas que são corretas. Uma dessas duas vai ser correta. Eu deixo vocês pensarem um pouco mais. Ó, B. É melhor morrer de vodka do que de tédio. Aqui vodka está marcada. E a C. O suicídio é um roubo ao gênero humano. O roubo está marcado aqui. Realmente, vocês estão no caminho certo. É a B ou a C. Isso é muito divertido. Agora vocês estão todas indecisos, com certeza, sobre se será B ou a C. Então, por que não é A? Vocês já falaram que não é A, né? Está morto. Aqui morto, realmente, morto, morreu. Esse é o sentido próprio. Eu não estou figurativamente falando que estou morto. Agora, quando eu falo estou morto de sede. Não, morto você nem sente sede mais. Agora, está morto. Podemos elogiá-lo à vontade. Então, o cara morreu, agora ele pode ser elogiado.
Aqui o humor que é o sentido genocativo, ele que é o figurativo, né? Então não pode ser A. D. Quem não ficar velho morre moço. Morre moço aqui é o sentido genocativo, morre moço. Morre jovem, é moço. Então, moço aqui tá o seu sentido genocativo mesmo, pessoa de na vida adulta, né? Jovem adulta, que não é velho. Moço que não é velho, nesse sentido. Está na fase lá, na flor da idade, o moço. Agora, séria é a vida, alegre é a arte. Como a gente viu, a arte causa o sentido também genocativo. Agora, o que é o sentido figurativo aqui? A vodka é melhor morrer de vodka do que de tédio. O AC, o suicídio é um roubo ao gênero humano. A gente vai marcar com certeza a letra C. Por que letra C, professor? Porque é melhor morrer de vodka. Aqui morrer de vodka, a causa da morte. A vodka. Beleza. É melhor morrer de cigarro. Do fumo. Realmente, cigarro mata? Mata. Vodka mata aqui no sentido de beber demais? Sim. Morrer de vodka, morrer de cigarro, morrer de atropelamento. Agora, o suicídio é um roubo. Esse roubo está no seu sentido figurado ou genocativo? E vodka, no seu sentido aqui? É vodka a bebida? Vodka é a bebida, professor. É melhor morrer dessa bebida, de beber vodka. Essa vodka, quando a gente fala da vodka, a gente não está falando de uma bebida que a gente conhece, está sendo genocativo aqui? Sim, a vodka está no sentido genocativo. Então, morrer de vodka está no sentido genocativo. Mas suicídio é um roubo. O roubo aqui está no seu sentido genocativo ou figurativo? O roubo é uma ação social que a gente vai lá e pega um objeto, né? É um crime. O roubo aqui é um crime que é cometido entre as pessoas. Agora, o suicídio é um roubo ao gênero humano? Nesse sentido, genocativo é um figurativo. Esse roubo aqui é figurativo. Bom, o roubo aqui é uma metáfora que eu estou fazendo do suicídio ao gênero humano. Diferente da vodka, que é a bebida mesmo. É melhor morrer de vodka. Sim, morrer de vodka. Morrer de cigarro. Morrer de... sei lá. Aqui, vodka é o seu sentido próprio da palavra. Eu não estou colocando vodka no sentido criativo. A vida é uma vodka. E se a vida fosse uma vodka estaria sendo usada aí figurativamente. Agora, morrer de vodka é realmente se encher a cara. Eu estou com o sentido próprio da palavra vodka. Agora, o suicídio é um roubo. Estou usando roubo para um novo contexto. Contexto figurativo para a palavra roubo. Eu sei que pode parecer difícil essa questão mesmo. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode falar. Vai pegar o fone. Não, não é isso não. No celular. É só desativar o som aqui. Aí. Beleza. O som ficou baixo, prof. O som. Eu tô só arrumando aqui o som. Beleza. Agora sim. Se ficou alguma dúvida, podem falar. Vou passar para a próxima questão, mas acho que deu para entender aqui que vodka é o seu sentido próprio. E o roubo aqui é um sentido novo que eu dou à palavra roubo, associando ela ao suicídio. Que o suicídio não é um roubo. Sim? Quando ele disse aqui o suicídio é um roubo, como você disse, o sentido figurado, né? Uhum. Não é exatamente roubo. Está tirando a vida dele. Isso. Certo? Então está relacionado a gênero humano, isso que ele quis dizer. Uhum. O suicídio é um roubo, quer dizer, tirou a vida dele. Sim, sim. Não era amor, ele tirou. Então ele vai se tornar um valor figurativo, né? Então é a letra C, né? Sim, a letra C é o nosso gabarito. Realmente. Então, suicídio é um roubo? Não, suicídio é a ação de tirar a própria vida. Beleza, isso é o suicídio.
Aí o roubo ele está atribuindo um valor figurativo. E na B, é melhor morrer de vodka. Professor, mas vodka não mata, não é uma arma. Não, mas a vodka aqui é a bebida mesmo. Eu estou falando que a própria bebida, no sentido negativo dela. É melhor morrer de cancro bebê, é melhor morrer de vodka mesmo do que de kédio. Então aqui vodka é o próprio nome que eu dou àquela bebida e eu estou colocando ela sublinhada aqui com o sentido próprio dela. Eu não estou criando um novo sentido para a palavra vodka. Não, é a própria vodka mesmo. Eu poderia colocar, por exemplo, melhor morrer de café do que de sono, por exemplo. Melhor morrer de café. Aí, de café é o próprio café que eu estou falando. 7. Agora uma nova prova. Auditor Controle QCE Roraima. Assinale a frase que expressa em linguagem lógica e não figurada. Essa, se vocês acharam a outra difícil, essa vai ser um pouco mais difícil ainda. Os aniversários são o aluguel que pagamos pela vida. Então aqui não tem nada sublinhado, é toda a frase. A frase que está no sentido lógico, lógico e não figurativo. Então os aniversários são o aluguel que pagamos pela vida. Professor, isso não é lógico, isso aí é figurado. E ele não quer a figurada. Então a maioria vai ser figurada, pode ter certeza disso. P. Um homem decente pode estar apaixonado como um louco, mas não como um tolo. B. Será que aí está no sentido lógico ou figurativo? Se for lógico, a gente marca. C. O ciúme é a icterícia da alma. Eu sei o que é icterícia. Será que isso aí expressa a linguagem lógica? Eu não sei o que é icterícia. Mas vamos lá. D. Mais perto do autor de uma boa frase está quem a citou primeiro. Então está falando aqui que quem a citou a frase primeiro está mais próximo do autor de uma boa obra. Mais perto do autor de uma boa frase está quem a citou primeiro. E civilização é a vontade de convivência. Professor, calma lá. Civilização é o quê? O conjunto de pessoas, viver em sociedade. Civilização é a vontade da convivência? Será que realmente, se eu pegar um livro lá de história e abrir lá nas civilizações, ela vai dar esse conceito lógico de civilização? Civilização é a vontade da convivência? Eu acho que não. Então, acho que essa aí vai estar figurada, hein? Então, a gente tem que ir na qual? Qual que é a mais lógica? Expressa em lógica e não figurada. Então é o seguinte, aqui vocês podem ficar entre duas e você tem que pegar a mais lógica entre todas. Mas eu estou entre duas, três. Entre essas três, você vai tentar ver qual que está a mais racional, a mais lógica. Que eu poderia ver um livro, um artigo, e a que está figurada eu deixo de fora, assim. Só para repetir então, os aniversários são o aluguel que pagamos pela vida. Será que realmente os aniversários é isso? B. Um homem decente pode estar apaixonado como um louco, mas não como um tolo? Será que aqui está um homem decente é isso mesmo? Ou estar apaixonado como um louco? É algo lógico ou figurado aqui? C. O ciúme é a icterícia da alma. Será que se eu pegar lá a definição de ciúme, vai aparecer isso no dicionário? D. Mais perto do autor de uma boa frase está quem a citou primeiro. Será que isso é lógico ou é figurado? E aí, civilização é a vontade da convivência. Será que civilização é isso mesmo, logicamente falando? Ou aí é uma expressão figurativa? Então, quando a gente fizer essas perguntas, a gente vai ir eliminando algumas e chegar na mais correta, na mais lógica. Isso é a nossa missão no concurso. Aí o pessoal ficou entregue aí. E realmente, vai ser a gueu aí.
Então por que aquilo aí? Hipertiresia, professor, ele se refere, se você ver no contexto, ele é uma doença da alma, que ele quis dizer. É, mas ciúme. Ciúme é a doença da alma. Será que... Fala que o sinônimo dela diz amarelão. Então, hipertiresia, ele não tem o C. Então, ele refere-se a uma doença. Uhum. Só que será que se eu pegar a definição de ciúme no dicionário vai ser realmente uma doença da alma ou é uma figurativamente que eu tô falando? Que ciúme corrompe nossa alma, né? Então essa C é figurada. Essa C é figurativo e ele não quer uma figurada, né? Ele quer a lógica. Então, se fosse logicamente falando, ciúme se eu fosse definir de forma dicionarizada ou lógica, não seria dessa forma, né? O ciúme é um problema que desgasta a relação. Aí tudo bem, aí seria lógico. O ciúme é ato ou efeito de ter desconfianças de um parceiro, ou sentir. Eu ia trazer uma definição mais lógica do que uma doença, porque o ciúme não tem CID, né? Não vai ter lá CID do ciúme. Ainda mais da alma, né? Doença da alma. Então essa C é figurada, não é lógico. Também, os aniversários são um aluguel. Não, o aniversário é o evento de completar mais um ano de vida. Isso é logicamente falando. Agora, os aniversários são um aluguel que pagamos à vida. Aí é figurado isso aí. Estou criando um novo conceito para essa ideia. E é bem primoroso isso. A capacidade de criar conceito com textos figurativos é muito bom para a gente. Essa capacidade de imaginar e criar, né, na linguagem é excelente. Mas aquele não quer que a gente traga esse conceito figurativo, e sim um conceito lógico. Um homem decente pode ficar apaixonado como um louco, mas não como um tolo. Aqui também, né? Será que eu estou falando de um contexto figurado ou um contexto dicionarizado ou denotativo? Provavelmente aqui é figurativo, né? Um homem decente pode ficar apaixonado como um louco, mas não como um tolo. Será que ficar apaixonado como um louco é figurado ou é lógico isso aqui? Professor, não é lógico, né? O ciúme a doença da alma também não é lógico, é figurativo. Agora, mais perto do autor de uma boa frase está quem a citou primeiro. Entre todas, pessoal, essa aqui é a mais lógica e a menos figurativa. Professor, mas eu não concordo que ela seja totalmente lógico. Por quê? Porque é figurativo aqui, está mais próximo do autor. É um conceito figurado, que não é realmente muito próximo do autor. Mas, mesmo que você discorde dessa questão, dessa alternativa, você não ia ganhar um recurso. Porque, entre todas, essa é a mais lógica, com a linguagem mais clara e menos criativa, entre outras. Outras eu estou inovando bastante. Estou dando o meu próprio conceito de civilização, a vontade da convivência. Não. Isso aí é um ato criativo da linguagem. O ciúme é a doença da alma. Isso aqui é um ato criativo da linguagem. Os aniversários são aluguel. Não, os aniversários não são aluguéis. Isso aí também é criativo da linguagem. Agora a D é a mais lógica entre todas. Mesmo que não seja 100%, entende? Entre todas eu tenho que ir eliminando e achar a mais próxima. Que aqui é a D. Mais perto do autor de uma boa frase está quem a citou. Realmente primeiro. Então, quem cita primeiro o autor, então está emergindo um novo... Civilização é a vontade da convivência. É figurado. A civilização não é a vontade de convivência. Isso aí é uma definição que eu dou particular minha. Vontade de convivência é civilização. Se a gente pegar na sociedade, na comunidade. Pois é, isso aí é um traço subjetivo. É uma definição subjetiva. Vontade de convivência? Vontade de conviver com a civilização. Isso aí eu queria ficar interpretando para chegar no resultado. E o mais lógico de todos já traz a mensagem claramente.
E se eu pego então uma definição dicionarizada de civilização, ou locativa, lógica, a civilização é um conjunto populacional, né, em torno de um Estado, em torno de um governo, digamos assim, civilização. Um conglomerado de pessoas vivendo em comunidade. Agora, a vontade da convivência. Se eu tenho duas pessoas com vontade de conviver, não vai ter uma civilização, entende? Mas, lógico, que a civilização se forma pela vontade da convivência, nesse sentido que você está falando. Mas aí eu estou interpretando, eu estou criando um processo interpretativo que é próprio da linguagem figurada, em que a gente lê um poema e quem fica interpretando ele, para achar um sentido. Mas a civilização só vai existir se tiverem pessoas que têm vontade de conviver em conjunto. Mas aí é um processo interpretativo que a gente está tendo, né? Não é a linguagem propriamente dita falando para a gente, né? Explícito no texto. Como está aqui, mais perto do autor de uma boa frase, está quem a citou primeiro. Então quem cita primeiro um autor está mais próximo que este. Então quem primeiro cita alguém, uma obra que acabou de ser publicada, está mais próximo do autor que escreveu essa obra. Aqui, mesmo que a gente não concorde, a G é a mais próxima de todas, de uma linguagem mais lógica, mais clara, mais direta do que as outras. As outras eu estou criando com a linguagem, é um processo de criação. E, realmente, para resolver esse tipo de questão, vai exigir de nós creio, exigir de nós ficar todos os fins de semana vindo aqui, estudando juntos, né? Para ir chegando mais próximo da resolução, né? É uma prática, porque vai ter pegadinhas como essa aqui, ou questões mais desafiadoras como essa aqui. Isso. Depois que arriscar para ver, né? Só para reforçar agora, isso a gente vai explicar mais para frente, só como a gente falou sobre isso ontem, é importante voltar aqui. Questões de complemento nominal e adjunto adnominal. O que distingue o complemento nominal do adjunto adnominal? O complemento nominal, ele sempre vai estar ao lado, é um termo preposicionado ao lado de um substantivo abstrato. Enquanto adjuntos adnominais vai estar ao lado de substantivos concretos ou abstratos. Então, se é um substantivo concreto, eu já vejo que é um adjunto adnominal. Se é abstrato, eu tenho que ver se é complemento nominal ou adjunto adnominal. Se tiver um valor de posse ou de ator da ação, quem age, quem possui a ação, vai ser complemento nominal. Se tiver um valor passivo ou receptor da ação, ele vai ser... Rapidão, voltar aqui. Apaga, volta aqui. Complemento nominal é abstrato e tem um valor passivo. Ele é quem recebe a ação, receptivo. E a adjunto adnominal, ele é o valor ativo, quem possui a ação. E se for um substantivo concreto, ele é automaticamente adjunto adnominal. Estava falando de um apontando para o outro, né? Então, complemento nominal. Completa o valor substantivo. Ele vai ser sempre abstrato, ele nunca é concreto. E ele vai ter um valor passivo ou receptivo. E quem tiver o valor ativo, ou quem tem a posse, o valor de possuidor do elemento, o possuidor da descoberta, por exemplo, a gente viu ontem, né? Ele vai ser adjunto adnominal. Beleza. E se é um substantivo concreto, ele sempre vai ser adjunto adnominal. Como assim, professor? Eu tenho aqui a descoberta de um prato novo, por exemplo. Oficina do estômago. Hangar de avião. Remédio do homem. Crises da vida. Eu tenho várias frases aqui em que eu tenho um substantivo, que pode ser concreto ou abstrato, e um elemento preposicionado. Crises da vida, remédio do homem, oficina do estômago, descoberta de um novo prato. Eu tenho aqui vários substantivos com um termo preposicionado ao lado.
esse termo preposicional pode ser um complemento nominal ou um adjunto adnominal. Se o substantivo que antecede esse elemento preposicionado é concreto, ele já é adjunto adnominal. Aqui, a questão 2, ele está querendo assinale a frase que o termo sublinhado é um complemento e não um adjunto. Então, a maioria vai ser adjunto adnominal ou adjunto adverbial, e só um deles vai ser complemento nominal. Ah, professor, aí você disse que o complemento nominal ele vai ser sempre substantivo abstrato. E eu vejo aqui, por exemplo, na B, oficina do estômago. Oficina é uma ideia ou é algo concreto? Oficina é o nome que eu dou ao local lá que conserta os carros, né? Beleza. É concreto, não é? Então essa B não pode ser. Essa B é um adjunto. Ele não quer um adjunto, não um adjunto, né? Ele quer um complemento. Então aqui, a B eu já descartaria, ó. Oficina. Remédio. Remédio é concreto ou abstrato? Ah, professor, remédio tem existência independente. Ele tem uma existência concreta. Então, não pode ser aqui também. Crises. É o nome que eu dou a acontecimentos da vida, certo? A crise. O Brasil está passando por uma crise. Aí, professor, aí dificulta um pouco mais. Eu preciso ver melhor essa aí. Beleza. Hangar de avião. A C, então. Hangar de avião. Olha. Quem anda, está andando em alguma circunstância, né, professor? Circunstância aqui de meio. Hangar a pé, hangar de carro, hangar de avião. Será que está complementando hangar? Não. Hangar é um verbo intransitivo. Quem anda, quem deita, morre, nasce, enfim, são ações intransitivas que não necessitam de complemento. Agora, nascer no dia tal, aí circunstância de tempo. Nascer no ano tal, circunstância de tempo. Nascer inesperadamente, circunstância de modo. Nascer às pressas, circunstância de modo. Hangar de avião, circunstância de meio que utilizou para andar, né? Aqui é adjunto adverbial. A gente vai explicar isso melhor mais para frente. Mas eu queria mostrar para vocês o quê? Que a gente iria arriscar duas alternativas aqui só pelo fato de ser substantivo concreto. Oficina, substantivo concreto. Remédio, substantivo concreto. Aí eu iria ficar entre a A e a E. A descoberta de um prato novo e nas grandes crises da vida. Tá, professor, agora eu tenho que ver o seguinte. O complemento nominal ele vai ter um valor passivo ou receptivo. Quem está recebendo a ação. Enquanto o adjunto adnominal, ele tem o valor de posse. Quem possui a ação, quem é o ativo na ação. E aqui eu já marco essas duas alternativas aqui, eu já resolvo com esse conceito. Por quê? Porque as crises da vida. A vida possui as crises? Sim. Agora, a descoberta de um prato novo. O prato novo descobre. Ele está agindo? Não, ele está sendo descoberto. Aqui a descoberta de um prato novo tem um valor, então, receptivo, esse de um prato novo. Que é um valor passivo. Quem está recebendo a ação da descoberta? Sim. Então, descoberta é o substantivo, o nome, e de um prato novo é o complemento nominal. Enquanto oficina do estômago, por exemplo, o estômago está recebendo alguma ação? Não, a oficina é dele. A oficina é do estômago, digamos assim, é o valor de posse. Sem falar que a oficina é concreto. Então, o substantivo concreto vai ter um valor aqui, o termo preposicional do estômago, de adjunto. Adjunto adnominal. Hangar de avião, aqui é o meio que eu utilizo, né? Adjunto adverbial. Remédio do homem. O homem possui esse remédio, que é o valor de posse. Caminhar é o melhor remédio do homem. Sim, aqui o homem é ativo. O homem é quem age. O homem que possui o remédio, aqui nesse sentido. Então, adjunto adnominal. Aqui as grandes crises da vida. A vida possui crises, valor de posse. Adjunto adnominal.
Agora, a descoberta de um novo prato, o prato novo está sendo descoberto aqui. Ele está recebendo a ação. Ele é passivo. E descoberta, que é um substantivo abstrato, né? Beleza. Então, nosso gabarito letra A. Professor, está muito difícil. Então, vamos fazer mais uma questão. Essas questões são de 2024, tá, pessoal? O termo sublinhar que desempenha uma função diferente das demais é patentes de medicamento. Patentes de medicamentos. Desenvolvimento dos medicamentos. Lançamento comercial do produto. Distribuição de medicamentos. Tratamento do câncer. Patente, substantivo. Desenvolvimento, substantivo. Lançamento, substantivo. Distribuição, substantivo. Tratamento, substantivo. Ele quer dizer o quê? Que todos aqui vai ser ou adjuntivo nominal ou complemento nominal e um vai ser diferente. Um deles é diferente aqui. Vamos lá, confio em vocês. Um está fora do padrão. A maioria está seguindo o mesmo padrão e um está fora do padrão. Ou seja, a maioria aqui dos termos sublinhados desempenha uma função de complemento nominal e um adjuntivo nominal. Ou a maioria desempenha a função de adjuntivo nominal e um de complemento nominal. Um está fora do padrão. E eu trago essas questões da FGV para mostrar que é um conteúdo que vai cair, que pode cair nessa prova. Professor, qual que é a dica mesmo? Vamos lá. Complemento nominal vai ter o valor de receptor da ação. Ele recebe, ele é passivo. E o adjuntivo nominal tem um valor ativo, de posse da ação. Beleza. Complemento nominal. Ele se liga a um substantivo abstrato. Adjuntivo nominal. Ele se liga tanto ao substantivo concreto quanto ao abstrato. Então, se for um substantivo concreto, eu já sei que é adjuntivo nominal. Se for abstrato, eu teria que ver se é complemento nominal ou adjuntivo nominal. Acabei que o pessoal já está com dor de cabeça, né? A gente está acabando, falta só 3 questões, tá, pessoal? Vamos com fé. Estamos no finalzinho, já vou liberar vocês. Beleza, então vou resolver aqui. Algum de vocês já deve ter uma suposição na mente. Então vamos lá, complemento nominal e adjunto adnominal. Se for substantivo concretos, é adjuntivo nominal. Se for abstrato, pode ser complemento nominal ou adjuntivo nominal. Tá. Aí, complemento nominal tem um valor de posse, um valor passivo e receptivo da ação, enquanto a adjuntivo nominal tem um valor ativo e possuidor. Ele traz o valor de posse da ação. Então tá, se tem o valor de posse e de ativo, ele é adjuntivo nominal. Se tem um valor passivo e receptivo, ele é complemento nominal. Aí eu vejo aqui, tratamento do câncer. O câncer está sendo tratado? Sim, tratamento do câncer. O câncer recebe a ação. Passivo é o quê? Complemento nominal. Distribuição de medicamentos. Medicamentos estão sendo distribuídos? Estão sendo distribuídos os medicamentos? Sim. Valor passivo, receptivo da ação, complemento nominal. Lançamento comercial do produto. O produto está sendo lançado? Está. É um valor receptivo? É um valor passivo? Complemento nominal. Desenvolvimento de medicamentos. Os medicamentos estão sendo desenvolvidos? Estão. Tem um valor passivo? Sim. Então, 2 medicamentos, complemento nominal de desenvolvimento. Agora, patentes de medicamentos. As patentes de medicamento. Patentes é o quê? É o nome que eu dou a uma patente, a um fenômeno do mundo. Os medicamentos estão sendo patenteados? Não necessariamente aqui. Aqui poderia ser os registros dos produtos, por exemplo. Patentes é o quê? É registros. Os registros de medicamentos.
Quer dizer que os medicamentos estão sendo registrados? Não. É o registro. A marca de celular. Quer dizer que o celular está sendo marcado? Não. É a marca do celular. Os registros de medicamentos. As patentes de medicamentos. Aqui é o nome que eu dou ao medicamento, né? As patentes. Então aqui de medicamentos, adjunto adnominal. É o diferentão aqui. Enquanto todos os outros são complementos nominais, as patentes de medicamentos aqui é adjunto adnominal. Então os medicamentos possuem patentes. Olha o valor de posse. Eles possuem patentes. Ficaram entre três. Então aqui tem o valor de posse. Calma, pessoal, a gente está avançando muito aqui. Esse conteúdo a gente vai explorar só depois. Eu estou trazendo aqui com a guisa de curiosidade, né? Porque a gente falou ontem sobre ele. Então aqui as últimas duas questões. Vamos na fé. Assinale a frase em que o termo sublinhado é um complemento e não um adjunto. Então ele quer um complemento. A descoberta de um prato novo é mais... não, a gente já fez essa, eu repliquei. Então essa aqui é ótima. Assinale a opção em que o termo sublinhado funciona como adjunto adnominal e não um complemento nominal. Olha lá. O controle da natalidade. O progresso é a realização de utopias. O caminho do progresso. A construção do amor. Coleção de borboletas. Ele quer o quê? Adjunto adnominal, valor ativo, valor de posse. E não complemento nominal, valor receptivo, valor passivo, né? Então ele quer o adjunto adnominal. Vamos lá. Última questão, hein? Já passou nosso horário, mas é assim que é bom estudar. Vamos lá. Maria acredita que seja E. O pessoal acabou boiando aqui. Vale chute. Oxi. Ok. Beleza. Iodi. Vai ser a G ou a E. Isso aí. G ou E. Já lança a moral para vocês. Então vocês estão entre duas corretas. Uma dessas duas é correta. A G ou a E. Aí eu deixo vocês se posicionarem aí. Reanalisarem a G. Reanalisarem a E. Então, vou começar pela A, já que eu falei que é a G ou E. Vou começar pela A, e você não, porque não é a B nem a C, né? Ele quer o valor o quê? Funciona como um valor de adjunto adnominal e não complemento nominal. O controle da natalidade. A natalidade está sendo controlada? Está. Está sofrendo ação, recebendo ação passiva? Sim. Lembra lá? Complemento nominal. Adjunto adnominal. O adjunto adnominal tem o valor de posse, de ação ativo, enquanto o complemento nominal passivo, receptivo. Recebe a ação. Beleza. Controle da natalidade. A natalidade está sendo controlada? Está.
É um valor de recepção? Sim. Passivo? Sim. Complemento nominal. Ele não quer o complemento nominal. Beleza. O progresso é a realização de utopias. Utopias está sendo realizado? Sim, realização de utopias. Então, valor receptivo passivo? Complemento nominal. O caminho do progresso não é rápido nem fácil. O caminho do progresso. Professor, caminho do progresso. Parece, acho que eu confundi vocês, hein? Vou verificar o gabarito oficial aqui. Acho que pode ser AC ou AE. Então, AC ou E. Vamos nos reposicionar aqui. Porque o caminho pode ser tanto caminhar como o caminho próprio, né? Se for concreto, vai ser AC mesmo. Mas vamos para aqui. A construção do amor. O amor está sendo construído? Sim. Está sendo construído. A construção do amor. Então, valor receptivo. A construção da casa. A casa é construída. Sim, valor passivo receptivo, complemento nominal. Então, essa aqui não pode ser. Aí eu acho que eu fiz mancar com vocês. Né? Vai ser a C ou a E. Me reposiciono aqui com vocês. O caminho do progresso. E a física é uma ciência. O resto é coleção de borboletas. Ah, rapaz. Vai ser a C. Tenho certeza. Eu vou só conferir aqui o gabarito. Tenho certeza que vai ser a C. Enquanto eu perguntar aí, assim, me ajuda a visualizar. É essa mesmo, pessoal. Porque assim, ó, o caminho do progresso não é rápido, nem fácil. Eu penso assim, que na realidade é bem certo. E também a construção do amor é lenta e de fato prazerosa. Se fosse na lógica, na íntegra, vamos falar assim. Como eu consigo diferenciar isso? Eu não sei essa visão, entendeu? É porque a gente tem que levar em conta o substantivo anterior, ó. Coleção de borboletas, por exemplo. Borboletas não estão sendo colecionadas aqui. Se tem um valor recepção da ação, um valor passivo, é complemento nominal. Aí, construção do amor. Não preciso nem ler o restante aqui, ó. Não preciso nem ler o restante. É lenta e prazerosa. Isso aí não modifica o valor complemento nominal. O valor complemento nominal se refere à palavra que vem antes. A palavra que vem antes, que é a construção. É porque ele não é passivo, no caso. Isso. A construção do amor, o amor é passivo aqui. Ele é construído. Assim como a construção... Tem que alguém fazer essa ação por ele. Isso. Agora, ó, a realização de utopias. As utopias são realizadas, estão sendo realizadas aqui, ó. Controle da qualidade. A qualidade está sendo controlada. Coleção de borboletas. As borboletas estão sendo colecionadas. Construção do amor. O amor está sendo construído. Toda vez que eu tenho esse valor passivo de estar recebendo a ação, é complemento nominal. Agora, o caminho do progresso. Não é rápido. Aqui o caminho do progresso, caminho é substantivo concreto. Toda vez que eu tenho substantivo concreto, do progresso é adjunta de nominal. Adjunta de nominal. Desculpa que causar a confusão inicial de vocês entre D e E. É a C mesmo. Acabei de conferir também no gabarito oficial. Por quê? Se eu tenho substantivo concreto, ele é adjunta de nominal. Se ele for abstrato como controle, o controle ele só existe quando alguém realiza o controle. É diferente do controle remoto. Aqui, ó. Esse controle aqui, o controle remoto, ele é concreto. Agora, o controle do ato de controle é abstrato. O progresso é realização. Realização é abstrato. É o ato de realizar. Só acontece quando alguém realiza algo. Construção.
É diferente da casa, por exemplo. Casa é concreto. Agora, a construção é o ato de construir, é abstrato. Só se realiza quando alguém está construindo algo. Coleção é abstrato. Por quê? Porque é sentido de só acontece quando alguém coleciona. Agora, o caminho não. O caminho é concreto. O caminho eu vejo aí. Ele tem uma existência autônoma, né? O caminho. Essa aqui foi para pegar. A gente vai voltar a esse tema. A gente ainda não está estudando sintaxe, é a letra C, Maria. Não. Quebra. A construção, se eu falo de construção no sentido concreto, já queria que está construído. A construção é resistente, ó. Se eu falasse a construção é resistente, aqui é a construção concreta. Agora, a construção da casa, agora a casa que está sendo construída, e a construção aqui se refere ao ato, a ação de construir. Agora, a construção é resistente, aqui é concreta. A construção de baixo, abstrata. A construção da casa, a construção abstrata. Agora, a construção é resistente, construção concreta. Já está construída. Essas questões, então, de domingo, a gente vai repetir todo domingo, pessoal, até a prova. É importante a gente participar. Quem não puder no dia assistir a gravação é importante. Para ter contato com essas tentativas, com esse aprofundamento, com essa forma de pensamento da realização de questões, né? Porque esse é um discurso que a gente tem com a gente. Para resolver a questão, a gente tem que pensar numa forma de resolver a questão, né? É uma metodologia, né, que a gente só vai adquirindo com a prática. É uma metodologia de resolução de questões que é a FGV, que a gente vai ir com a prática adquirindo. Eu vou compartilhar essas mesmas questões lá no grupo, com a gente, com o gabarito ao fim, e a missão é, daqui uma semana a gente tenta resolver novamente essas questões, a gente já vai ter esquecido as respostas corretas, né? Que aí a gente vai retomando os temas. Manda para nós também, para nós rever as questões. Beleza, Maria. Vou mandar lá no grupo. Obrigado por terem participado. Como que ficou? É todo domingo? Todo domingo de manhã vai ter a resolução de questões. Todo sábado de manhã, teoria. Todo domingo de manhã, resolução de questões. E para meter o louco, domingo à tarde, quando a gente, 14 horas também, estuda mais um pouco de teoria. É um nível um pouco mais intenso de estudos, porque se for a prova realmente, pessoal, a gente vai estar preparado. Mesmo que vocês não consigam acompanhar as 3 aulas, assiste a gravação depois, durante a semana. Então, as aulas presenciais vai ser na quarta? Não. No sábado e domingo? Isso. Sábado e domingo. 3 sábado e 3 domingo. Isso, né? Isso. Aí tem que passar o dinheiro para você até quando? Até domingo que vem. Até o próximo domingo. Isso. 45, né? Isso. Tá bom. Essa semana já passo. Beleza, Maria. Também passa a semana. Tudo bem, sem pressa. Então, pega daqui a pouco, quem puder vir às 14 horas, né, da tarde. Quem não puder, assiste a gravação durante a semana, mas eu estarei aqui para continuar a teoria que a gente começou ontem, né? Aí domingo que vem a gente faz as questões, então, da teoria desse domingo à tarde e do sábado que vem.